Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Vanessa Nunes, sou professora de Direito e hoje nós vamos conversar sobre direito do trabalho, especificamente sobre estabilidade provisória, garantia de emprego. Nós temos algumas garantias de emprego estabelecidas pela Constituição Federal, pela CLT, que é importante nós discutirmos a respeito. Aproveito e peço para que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, algum colega que também esteja estudando e deixe seus comentários. Se você gostou da aula, se teria alguma sugestão, algum tema que você gostaria que nós conversássemos. Olha só, vou compartilhar minha tela com vocês, até para que nossa aula fique um pouco mais didática. Vamos lá? Vamos conversar sobre o que é uma estabilidade provisória. É importante frisar que gosto muito de usar o termo garantia de emprego, garantia provisória de emprego, porque o termo estabilidade dá uma conotação, algo permanente, que não é a ideia da CLT. Nós temos algumas garantias que nós vamos conversar aqui e elas são provisórias durante um certo período de tempo. Então, o que significa? Gente, garantia provisória de emprego é o direito do empregado de permanecer naquele emprego, restringindo o direito do empregador de dispensá-lo sem justa causa ou de forma arbitrária. O empregador, ele terá que manter aquele emprego mesmo contrário à sua vontade, tá? É autorizado, por exemplo, a cessação contratual em caso de falta grave, força maior que determine a extinção da empresa ou cessação das atividades da empresa, tá? Em outras palavras, a estabilidade provisória é o direito do obreiro continuar no seu trabalho, mesmo contra a vontade do seu empregador, por um determinado período de tempo, tá? Então, a primeira que nós vamos conversar um pouco aqui, o dirigente sindical. Gente, o dirigente sindical, ele goza de proteção de emprego tanto na Constituição Federal quanto na CLT. A Constituição Federal, no artigo 8º, inciso 8º, e o parágrafo 3º do artigo 543 da CLT, que fala o seguinte: é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da sua candidatura a cargo de direção ou representação sindical até um ano após o seu mandato, caso seja eleito, salvo se cometer falta grave. Olha só, a partir do momento que ele se candidata, ou seja, ele registra a candidatura, o sindicato tem 24 horas para noticiar o empregador, com o dia e horário do registro da sua candidatura. Então, ele vai participar da eleição. Então, a partir desse momento, ele já goza de proteção de emprego. O empregador não pode dispensá-lo nesse momento. Se ele ganhar a eleição, essa proteção permanece até um ano após o final do seu mandato. Okay? E se eventualmente o sindicato perdeu esse prazo de 24 horas, não vai estar prejudicada a garantia de emprego desse trabalhador. Ok? Isso não vai afetar, mesmo que passe das 24 horas para comunicar ao empregador. Essa garantia de emprego não vale para membro do Conselho Fiscal, ele não tem direito, tá? Professora, mas por que o dirigente sindical ele tem essa proteção? Gente, se ele ficasse preocupado com o emprego para pleitear direitos, isso ia estar prejudicando o exercício dessa atividade que ele exerce. Ele precisa não se preocupar com o seu emprego para ele conseguir pleitear direitos, conversar com os empregados, conversar com o empregador, para negociar a convenção coletiva, um acordo coletivo, ele precisa ter essa liberdade. Então, por esse motivo, a Constituição preserva esse emprego durante esse período e um ano após o mandato. Ok? Então, o membro do Conselho Fiscal, ele não goza dessa proteção. Coloquei aqui no rodapé para vocês uma orientação jurisprudencial, a 365, da Seção de Dissídios Individual 1, e também coloquei para vocês aqui os artigos, tanto da CLT quanto da Constituição. O membro do Conselho Fiscal, ele não atua na defesa de direitos, então por isso que ele não goza de proteção. Agora, o representante sindical, esse que tem cargo de direção, ele tem essa proteção.
E vamos dizer que o sindicato é enorme, tem 10 dirigentes sindicais, 10 representantes sindicais, por exemplo. E aí, professora, todos gozarão desse benefício, né? Dessa proteção aí ao emprego? Não. Nós temos um limite, tá? Então, nós temos a súmula 369 do TST, que ele fala o seguinte, no inciso 2º, que essa proteção ao emprego durante esse período, essa garantia de emprego, ela vai ser estendida para, no máximo, 7 dirigentes sindicais e os seus suplentes. Os dirigentes sindicais, a gente estende ao suplente, por quê? Porque vai que muitas vezes o dirigente sindical está afastado por doença, o suplente vai exercer a atividade, é como se fosse um vice. Então, por isso que ele goza de proteção da garantia de emprego também. Tudo bem? Professora, se acontecer o seguinte, o empregado vai lá e registra sua candidatura durante o aviso prévio. Ele já está ciente que o contrato de trabalho ia se extinguir, correu lá e registrou a candidatura. Ele vai gozar dessa proteção? Não vai, gente, porque ele sabia que o contrato de trabalho tinha se findado, estava em vias, né, de ser findado. Então, o inciso 5º dessa súmula fala o seguinte, que eu registrei em vermelho aqui embaixo. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da CLT. O empregador, caso verifique que o dirigente sindical, né, o empregado, cometeu uma falta grave, o que ele pode fazer? Ele pode dispensar por justa causa? Gente, o dirigente sindical não pode dispensar por justa causa de imediato. O que tem que ser feito? Observando que o fato ocorreu, o empregador suspende o empregado e ele tem até 30 dias para ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho chamada Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave. O que vai ser feito? Vai ser questionado ao juiz do trabalho sobre a possibilidade de dispensar esse empregado por justa causa, vai narrar os fatos, né, uma petição inicial trabalhista comum, fato, direito, pedido, a possibilidade de cada parte, né, levar 6 testemunhas em juízo para provar se aquele fato é realmente uma falta grave, se preenche os requisitos do artigo 482 da CLT quanto à justa causa, reclamação trabalhista, tá? E somente com a sentença, se for julgada procedente, transitada em julgado, há a possibilidade de dispensar esse empregado por justa causa, tá? Então, o empregador, ele não pode aí dispensar por falta grave ou por justa causa, ele precisa desse inquérito, ok? E prestar atenção, gente, porque esses 30 dias que o empregador tem para propor essa ação, da data da suspensão até a distribuição da ação, não pode passar de 30 dias, é prazo decadencial, tudo bem? E aqui eu encerro aí a nossa aula sobre garantia provisória de emprego. Vocês observaram que até o momento, nós estudamos sobre garantias de emprego, gente, de forma temporária. Por isso que vou usar somente o termo estabilidade, que dá essa sensação, né, essa conotação de permanente. Isso nós não temos na CLT. Nós temos de forma provisória. Por isso que o correto é você falar estabilidade provisória, garantia provisória de emprego. Até porque CLT e a Constituição também, né, desses casos que nós conversamos até aqui, sempre traz um período de tempo e não algo permanente, certo? Então, eu peço para vocês deixarem um comentário aí no final, compartilhar esse vídeo aí, dar um joinha para ajudar a nossa divulgação. Agradeço por vocês assistirem até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!